Senhor Arthur, quando que o C6 foi autorizado a funcionar pelo Banco Central? Que ano? O C6, somos duas instituições, o C6 Bank é uma instituição e o C6 Consignado é outra instituição. Então, fale das duas. O C6 Bank, quando? Eu acredito que o C6 Bank, salvo engano, foi 18 ou 19. Informação que eu tenho que foi em 2019. Acredito que está correto. E quando o consignado? O consignado nós fizemos a compra do Banco Fixa, à época, que já tinha essa autorização para fazer consignação em folha. Não me recordo de quando é datada, mas o Banco Fixa era um banco que operava crédito consignado. Mas desde quando vocês operam? Nós operamos desde 2019. Desde 2020, perdão. O consignado desde 2020? Desde 2020. Tá. Então, 2019, o C6 Banco foi autorizado a funcionar pelo Banco Central, governo Bolsonaro. 2020, vocês começam a fazer consignado, governo Bolsonaro, correto? Era o presidente, era o Bolsonaro? Correto. Tá, obrigado. E Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. Bem lembrado que nós, inclusive, aqui foi aprovado para que ele venha essa CPMI, fala ao presidente, mais o relator que está na presidência, que a gente possa, por que não, trazê-los semana que vem, tanto o Roberto Campos Neto como o Galípolo, que foram requerimentos aprovados aqui de maneira consensual. Acho que temos urgência de ouvi-los. Podemos fazer na segunda, podemos fazer na terça. Eles precisam vir. Até porque era para ter vindo outros banqueiros aqui. Era para ter vindo o Vorcaro, era para ter vindo o Zema, da financeira Zema, era para ter vindo a dona da Crefisa, era para ter vindo o sócio do Vorcaro, todos eles era para terem vindo. Olha só, o Vorcaro não veio porque o ministro André Mendonça deu uma decisão favorecendo ele, praticamente tirando ele da CPMI. E assim também o Augusto Lima, que é o sócio dele. Depois, a dona da Crefisa conseguiu também uma outra decisão no tribunal. Mas está o senhor aqui. O relator fez boas perguntas com base no relatório da CGU. O senhor ali não assumiu o compromisso, falou a verdade, se defendeu, respondeu. Mas eu vou ser sincero, eu espero que todo mundo, seja das entidades laranjas, sejam dos bancos que estão fazendo consignado, tem gente séria fazendo consignado, mas tem gente que operou de maneira maliciosa, fraudando documentos, fraudando a vontade do aposentado, né, para depois praticar o roubo contra eles, aí faturando bilhões. Que todos, sejam banqueiros, não banqueiros, empresários, outros, a turma das entidades, Golden Boy e companhia, servidores públicos envolvidos, autoridades políticas, todos sejam julgados devido com a lei, condenados se tiverem culpa e presos devidamente. Deixar isso muito claro. Recentemente, o dono do Master disse que banco é igual a máfia. Palavras dele. Por isso que eu gostaria que ele tivesse aí onde o senhor também está. Porque ele também operou consignado. E da mesma maneira que o C6 foi autorizado a funcionar a partir de 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, o Banco Master, o Vorcaro assumiu a presidência também em 2019, durante o governo Bolsonaro. E da mesma maneira que o C6 começou a operar o consignado em 2020, o Banco Master também começou a operar o consignado em 2020. Também, como Vossa Excelência disse, durante a gestão do governo Bolsonaro. Se a gente pegar tantos outros depoentes, que vários responderam, não, foi em 2019 que eu comecei, foi em 2020 que eu criei a empresa, eu tive autorização em 19, cresci em 20, 21, todos, sem exceção. Servidores que aqui vieram também relataram que tudo começou lá atrás. É muito nítido. Aliás, teve até deputado bolsonarista hoje admitindo que existia essa fraude no governo Bolsonaro. Está na minha rede, inclusive, a fala dele, peço que vocês acompanhem. Sabe por que isso é importante, o deputado Rogério? Porque as pessoas têm que saber onde começou a trama, onde começou o roubo. Está muito claro que os roubos dos aposentados começou e cresceu de maneira significativa durante a gestão anterior, que não investigou.
que não apurou, que não botou a Polícia Federal para investigar, mesmo diante de denúncia, até de servidor público do INSS, que foi ameaçado de morte. A CGU da época, ó, caladinha, fingiu que não viu, que não era com ela, diferentemente da CGU do governo Lula, que é quem fez o primeiro relatório, constatou as irregularidades, passou para a Polícia Federal, que é com base nesse relatório que dinheiro está sendo pedido a devolução do C6 com o trabalho da CGU, diferentemente da CGU anterior. Será que as pessoas conseguem compreender muito bem a diferença? De uma blindagem, de uma proteção, porque havia parceria durante a gestão Bolsonaro, da gestão do presidente Lula, que mandou apurar, cessou os descontos indevidos, entrou na justiça, está devolvendo o dinheiro, entrou na justiça contra as entidades, como também está cobrando o banco, para que devolva o dinheiro roubado. Essa diferença é muito clara, é muito nítida. É muito nítida. Infelizmente, para o senhor, no caso, o senhor não teve a sorte do Daniel Vorcaro, que conseguiu não vir. Não teve a sorte do sócio dele. Não teve a sorte da presidência da Crefisa e assim do Zema e outros banqueiros. Era importante que todos aqui viessem também, todos aqueles que estão envolvidos eventualmente, que têm débito irregular, desconto irregular, que fraudaram ali à vontade, que manipularam à vontade. O senhor disse que não, mas esperamos que a Polícia Federal continuará investigando, vá a fundo e chegue à verdade, para a gente saber quem manipulou ou não, quem roubou ou não, e se o senhor estiver fazendo a verdade, vai ali ser inocentado, mas se tiver culpa, que pague devidamente, como nós queremos também que o senhor André Mendonça, o André Vorcaro, o Daniel Vorcaro, presidente do Master, também responda devidamente na justiça, já está preso, mas que responda e pague pelos seus crimes, porque o que ele fez aqui foi uma fraude. Aliás, consignado, importante lembrar, que o do Master começou também aqui no Banco de Brasília. Fazia empréstimo aqui no Banco de Brasília. Não é à toa que o governador de Brasília atuou fortemente para tentar salvar um banco falido, comprometendo o patrimônio do Banco do Distrito Federal, que agora pode falir o BRB, porque ele atuou tentando salvar um banco falido, comprando crédito podre. Comprou título podre e agora, e aí? Eu, se eu fosse cliente do BRB, tivesse dinheiro lá, eu ia sacar urgentemente. Porque o risco de falir, a turma levar um calote é grande. Então esperamos... Oi? Ibanez, que é o governador Ibanez, que está pianinho agora, fingindo que não tem nada a ver. Então, lamentavelmente, outros banqueiros tiveram a sorte, ou tiveram amigos, ou tiveram o privilégio, né, tiveram essas decisões favoráveis, não estão aí para responder. O senhor foi, e aí quero admitir nesse sentido, o senhor está aqui sem decisão judicial, verdade que não fez o compromisso de responder a verdade, mas foi muito firme nas suas respostas, muito firme. Tem o direito da dúvida, logicamente, mas a investigação vai prosseguir e esperamos ver quem tem razão. Se é os relatórios que apontam a fraude praticada pelo C6 ou se o senhor aqui que respondeu e contestou, inclusive, esses dados. Né? Tem esse direito natural da defesa, o processo vai correr. Mas seria importante, sem dúvida, e queremos, quem sabe a gente consiga ainda na semana que vem. Falei, presidente, eu fiz um pedido aqui ao presidente que estava em exercício, o relator, já que os dois requerimentos do Galípolo, atual presidente do Banco Central, e do Campos Neto foram aprovados hoje, de maneira consensual, então há um sentimento de urgência, quem sabe eles não possam vir ainda semana que vem, pois não, marcada a data de depoimento deles, para que a gente possa perguntar, porque o C6, assim como o Master, foi autorizado em 2019. O C6, assim como o Master, começou a operar consignado em 2020. E sobre a bênção do Campos Neto. O C6 operou, um dos poucos que operou o Auxílio Brasil. Então tem muita coisa para responder. É importante que eles possam vir, assim como o Zema, foi um dos poucos bancos, foi a financeira Zema, que operou consignado no Auxílio Brasil. Ali foi uma barbaridade. Um crédito temporário e fazendo consignado, pegando renda dessa turma. Então esperamos que essa turma venha responder e dá tempo ainda para a semana que vem. Então fica o nosso apelo para que eles venham fazer o depoimento.